Oi, Rodrigo. Deixa eu chamar aqui o Rodrigo. Deixa eu tirar aqui do aparelho. Já fiz o convite para o Rodrigo. Olá, Rodrigo, querido. tudo bem? Tudo bem? Só Tudo ajeitar certo, aqui. tudo Voltar aqui certo. para. Opa, vamos lá. Gente, deixa eu fazer a apresentação. Eu sou fã demais. O Rodrigo nem sabe, sou absurdamente fã dele. O Rodrigo é uma das lideranças do movimento negro desse país. A gente sabe como é complicado as nossas questões aqui no Brasil. É uma honra ter a presença dele. Eu falo aqui em nome do presidente da OAB do Maranhão, meu presidente, Dr. Tiago Dias. Falo em nome também do meu presidente da Escola Superior de Advocacia do Maranhão, Dr. Antônio Gaspar. Vou fazer aqui uma breve apresentação do Rodrigo França, porque se eu for contar realmente o currículo dele todo, a gente passa aqui a live toda e não termina de falar, porque esse é um gênio, né? O Rodrigo, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Antes dele participar de um reality show, eu já conhecia a carreira dele, as pessoas me falavam quando entrou no programa. Rodrigo, você me fez chorar lá no BBB, eu chorei por sua causa lá, por causa das coisas que faziam por você, viu? Eu Obrigado, vou meu irmão. fazer, vou E fazer aqui você a sabe que apresentação. lá foi como é aqui na sociedade, né? Foi tudo velado. A gente mais ou menos presumia, mas não tinha certeza do que acontecia. Vocês que tinham noção de tudo. Sim, sim. Tô Voltei. Estou ajeitando aqui, Voltou. galera. Eu comprei um suporte novo e hoje estou me adaptando a ele. Gente, agora eu vou fazer a apresentação da nossa live. O tempo do Rodrigo é ouro. Ele é uma pessoa super requisitada. Ele sabe a importância que ele tem para todos nós. Quer dizer, eu nem sei, mas eu acho que ele deva imaginar a importância que ele tem para os negros de todo o Brasil, principalmente para os negros aqui do Maranhão. Não sei se o Rodrigo sabe, o Maranhão é o estado que, segundo os últimos dados do IBGE, tem mais negros do que a Bahia. Aqui, Rodrigo, Olha, 83% da população se autodeclarou negra, né, no último censo que a gente teve. Então, eu vou dar início ao diálogo de pretitude da OAB. Já agradeci ao meu presidente, ao presidente da Escola Superior de Advocacia. O Rodrigo França, ele é articulador cultural, ator, diretor, dramaturgo, artista plástico, cientista social, filósofo político e jurídico, pesquisador, consultor e professor de direitos fundamentais e mais um monte de coisa que, como eu falei aqui no início, se eu for falar, a gente passa a live toda só contando o currículo do Rodrigo. Rodrigo, boa noite. boa noite. Fique à vontade. A gente vai falar hoje sobre masculinidades negras, o Pequeno Príncipe Preto e a reparação da escravidão. Eu quero dar uma boa noite para você. Você pode fazer sua apresentação. E, Rodrigo, antes de você falar, e daí já fazendo a primeira pergunta desse nosso diálogo, eu faço sempre um pedido. A gente tem comparecido aqui no Diálogo de Pretitude com algumas lideranças do movimento negro, né? Já conversamos com a Joyce Beff, com a Adilson Moreira, dentre outros. E agora a gente está conversando com você. E eu sempre eu faço questão de ter nessa conversa, passar a nossa situação aqui no Maranhão. E não tem como a gente falar do assassinato do nosso irmão dos Estados Unidos, a gente falar do pessoal do João Pedro e também do Rodrigo. Eu quero atualizar você, não sei se você está sabendo, aqui no Maranhão, durante essa pandemia, saiu uma resolução número 11,
assinada pelo general Heleno, que prevê a remoção de 20 mil quilombolas aqui no território quilombola de Alcântara. Alcântara, Rodrigo, era o primeiro estudo científico que teve sobre quilombolas no Brasil. Alcântara representava 50% dos quilombos na época que existiam no Brasil. Tinham quase 400 quilombos, mais de 400 quilombos aqui no território quilombola de Alcântara. E agora, desde 1979, os nossos irmãos que resistiram lá e vivem lá por mais de 300 anos, desde 1979, quando o governo dos Estados Unidos identificou aquele território quilombola como um território muito valioso, os nossos irmãos, Rodrigo, eles não têm um direito fundamental, que é o direito à vida. A gente não consegue viver o presente nem planejar o futuro. Lá foi tomado ilegalmente, inconstitucionalmente, pelo Exército Brasileiro, 80 mil quilômetros, chegou a 90 mil hectares, quilômetros não, hectares, de um território que era nosso, foi tomado irregularmente, ferindo tanto o direito nacional quanto o direito internacional, haja vista que o Brasil é signatário de tratados, principalmente eu venho falar da OIT 169, onde não se pode tirar quilombolas, ou se o fizer, é preciso seguir uma série de requisitos que nunca são seguidos. A gente enxerga aqui, Rodrigo, a gente vivencia que existe uma lei oficial para os brancos e existe uma lei extraoficial, que é um código negro, onde as pessoas passam por cima dos nossos direitos. E também, Rodrigo, além desse território quilombola de Alcântara, onde prevê a retirada de 20 irmãos nossos, a gente também foi surpreendido na semana retrasada com uma decisão do DENIT de retirada de 8 mil irmãos quilombolas aqui em Santa Rosa dos Pretos, para a ampliação da BR-135. Eu estou acompanhando. E daí, Rodrigo, eu pego agora e faço um mix com o caso dos Estados Unidos, com o caso do João Pedro, com todo esse genocídio que a gente vem sofrendo. Rodrigo, eu entendo que nós quilombolas, nós não somos inimigos do governo brasileiro, nós não somos inimigos das autoridades, nós não somos inimigos. Eu acho que nos nossos quilombos, acho que está a solução dos problemas de toda a nossa sociedade. Eu queria saber de você o que você acha desses direitos feridos. Será que a gente não é gente, né? Será que a gente não é ser humano? A gente não participa da Constituição? Esse direito não é nosso? Passo a palavra, amigo. Então, obrigado pelo convite, meu amigo. É essa reflexão, né? Nós não somos, mas eles encaram como. Eles encaram como. E talvez a gente devesse assumir isso, né? Quando eu fiz meu exame de ancestralidade genética e deu Benin, o grande percentual, eu falei assim, que pena que eu não nasci lá. Ancestralmente, eu estou ligado a lá. Meu irmão, eu tenho orgulho da minha ancestralidade, eu tenho orgulho da minha negritude, mas, para ser muito sincero, é drástico, mas eu não tenho orgulho desse solo que me odeia, porque eu odeio os meus. Desse solo que ele foi construído e nem significado, ressignificado a partir de ódio de indígenas e africanos. Talvez seja um mecanismo da gente entender isso tudo, né? Hoje, o meu maior compromisso como artista que sou é, na minha obra, deixar bem nítido o quanto essa democracia racial ela é um mito, ela é mentirosa. Possivelmente, o que faz a gente não estar aguerrido como, nesse momento, a comunidade negra norte-americana está, é porque a construção social ela foi muito diferente. Lá, a divisão, o apartheid, ele não foi escamoteado, ele não foi velado. Pelo contrário, era nítido quanto aquela população era odiada, né?
quanto a parte da população foi odiada. E ainda é odiada. O que fez os Estados Unidos da América, os negros lá se organizarem. Mas eu não comparo cultura. Mas só para entender, aqui sempre foi vendido como algo democrático, algo respeito ao diverso, ao plural. Só que é uma grande falácia. O banco ele me odeia, ele barra a minha entrada, né? Ele me barra na porta giratória. Mas, ao mesmo tempo, tem lá a propaganda dizendo que o meu corpo é bem-vindo, que o meu povo é bem-vindo, o meu dinheiro é bem-vindo, mas o meu corpo não é. Então, está na hora da gente assumir esse ódio que existe em relação aos nossos corpos. É inadmissível um país não parar a partir de um assassinato de um jovem de 14 anos. João Pedro, Ágata, é inadmissível. Esse país só ama a nossa cultura quando ela é transformada e embranquecida. Né? Você vê quem ganha dinheiro cantando axé, você vê quem ganha dinheiro, o grande volume de dinheiro no samba, nas escolas de samba, né? Quem tem respeito ao discutir sobre candomblé. Esse país, o chorinho, né? O coco, até cirandas, hoje, as cirandas passam por um processo de embranquecimento. Então, Capoeira gospel, né, Rodrigo? Oi? Capoeira gospel agora que eles Capoeira inventaram. gospel, você vai ter bolinho de Jesus para Acarajé. Esse país, ele só nos ama na medida que a gente está na força de trabalho, na subalternidade. A gente precisa entender isso. Esse nosso discurso pacifista é ainda acreditar o melhor da nossa vida não virá na mão de quem nos odeia. Exatamente. O melhor da nossa vida, o que a vida pode nos oferecer, a partir. Alguém escreveu aqui, a Isa, candomblé vegano. O melhor da nossa vida virá a partir da gente mesmo, da gente como povo. Quando o IBGE traz a estatística que nós somos 56% da população brasileira, a população negra, e dentro está pretos e pardos. Esse pardos é uma interrogação, porque não necessariamente esses 56% tem uma consciência da sua negritude. Tem um letramento racial. É possível você encontrar no Brasil um preto, uma preta, dizendo que não existe racismo, que nunca sofreu racismo. Então, eu acredito que está na nossa mão, de quem é pessoa pública e consciente, abrir os olhos dessas pessoas. Porque os nossos estão morrendo. Os nossos não estão matando como se vende por aí. Os nossos estão morrendo, e cada vez mais. É inadmissível quando a ONU chega e aponta que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, e isso não é uma pauta importante, nem no poder público, nem no poder privado. É inadmissível quando você chega numa pesquisa que racializa as vítimas do coronavírus, e 70% é população negra. Então, e se escamoteia a partir de um romance que é uma doença plural, uma doença democrática. O contágio, o poder do contágio pode até ser, mas a estrutura social que vai determinar como a pessoa vai ser contaminada e como a pessoa vai ser tratada não é democrático, está longe disso. A gente só vai ser uma nação democrática, ou a gente só vai ter o Estado democrático de direito quando a gente assumir as nossas mazelas. Não jogar debaixo do tapete. A gente só arruma a casa desarrumando ela. Então é preciso falar. É preciso falar. É preciso falar enquanto a gente tem uma elite atrasada, parafraseando o professor Gessé, e uma elite cafona, uma elite perversa, uma elite que se incomoda
com a ascensão da empregada doméstica, da filha da empregada doméstica. E é uma elite que se glorifica dizendo que essa empregada doméstica faz parte da família, mas que está gerações e gerações cuidando dos filhos dessa elite. A gente precisa assumir essas questões. A gente precisa assumir, quando você traz o tema sobre masculinidades negras, a gente precisa assumir que essa violência que abate as mulheres negras, a violência doméstica, a violência obstétrica, isso tudo também é fruto de um patriarcado que o próprio feminismo denuncia. Só que a gente precisa racializar esse patriarcado. Esse homem negro, ele não é dono do patriarcado. Esse patriarcado no Brasil, ele é construído a partir da Europa, ele não é africano, ele não é indígena, ele é a partir da propriedade privada, do ruralismo e a partir da escravidão. Esse homem negro, ele precisa entender que ele também é vítima desse patriarcado e ele é utilizado quando ele vai fazer violência dentro da sua própria casa. A gente precisa educar os nossos e as nossas. A gente aprendeu a ler para isso, meu companheiro. A gente aprendeu a ler só para isso. A gente não pode esquecer que o aprender a ler, né, de uma maneira metafórica falando, não é só para consumo. A gente aprendeu a ler para trocar com o nosso quilombo. A gente precisa fazer com que o nosso povo acorde. Nós temos mais mulheres negras do que homens negros, do que mulheres brancas, do que homens brancos, do que população indígena, do que qualquer tipo de população. É um país constituído e construído por mulheres negras. A gente precisa potencializar essas mulheres. Essas mulheres têm que estar no poder institucional. Essas mulheres têm que estar no poder econômico. Essas mulheres têm que estar no poder social. Só assim a gente vai conseguir olhar para qualquer geração e falar: nós temos um Estado democrático de direito. E as nossas pessoas... Você me corta o que eu vou falando. Não, fica à vontade. As nossas pessoas, a nossa população preta, ela precisa entender o que é Estado democrático de direito. A gente precisa popularizar os termos jurídicos, os termos políticos. A gente precisa explicar, não de uma maneira acadêmica. O Estado democrático, se eu estiver errado, você que é advogado, o Estado democrático de direito tem duas bases: igualdade, não é isso? E liberdade. Com certeza. Isso? A OAB Igualdade também. e liberdade. Nós não somos iguais. Nós não somos, isso falando juridicamente, não estou falando socialmente. Isso. Nós não somos iguais juridicamente, nós não somos livres. Um homem preto, ele tem que utilizar uma máscara para se proteger do Covid, mas, ao mesmo tempo, ele é alvo. Ele é alvo. A sociedade o enxerga como criminoso. Então, essa sociedade que clama sobre liberdade, a gente não é livre. Uma jovem, a Fatu, sofreu racismo dentro de uma escola. Dentro de uma escola, não, perdão. Ela sofreu racismo por conta dos seus colegas de escola, não vou ser leviano, a partir da... Colegas de escola. É uma rede de WhatsApp, mas com colegas de escola, ou seja, estão na mesma hierarquia. O que dirá que esses alunos fazem com as pessoas da faxina e que normalmente são negras? A gente precisa passar esse país a limpo. A gente precisa discutir que processo de colonização que ainda é vendido na escola como algo romântico. O processo de colonização no Brasil, como em toda a América, é a partir de estupro, de roubo, de violência, de apropriação, de aculturamento. A gente precisa discutir sobre isso. Aí sim a gente vai ter uma sociedade, um povo preto potente. De entender que o quanto até hoje se apropria, se rouba na nossa cultura. Porque a matemática que a gente discute hoje, essa matemática que se coloca como ocidental, ela é preta, ela é africana, assim como a engenharia, a arquitetura e a medicina. Isso tudo foi roubado
roubado. Essa medicina grega ela foi roubada do continente. Discutir. E isso tem documento, sabe? Não existe documento mais antigo do que papiros. Obrigado, querido. Você me emociona, Rodrigo. Eu tô calmo. Gente, nossa, eu leio, tô tão sensível com o norte-americano. Gente, isso acontece toda hora no Brasil. Toda hora um corpo preto é tombado. Isso é toda hora. Toda hora. Aliás, a cada 23 minutos. Sabe? Como é que pode um carro é parado pelo poder público, pelo Estado, e leva dezenas de tiros, e um filho de 7 anos vê seu pai morrer, e esse país não parar? Esse país nos odeia, meu irmão. Sim. Esse país, a gente tem que assumir isso. Esse país nos odeia. Esse país nos odeia. Só que a gente é resistente. Exatamente. A gente está aqui há centenas de... A gente está aqui há séculos, há milênios desse mundo. A gente é resistente. Mas a gente precisa acordar. A gente precisa se entender como potência. E é a partir da verdade. É a partir da verdade. Que a grande estrutura desse país é a mulher preta. É a mulher preta. Possivelmente seja sua mãe, é minha mãe, foi a minha avó, a minha bisavó. Mulher preta, mulher preta. Não é um bando de homem branco, rico, sabe, supostamente heterossexual, sabe, cisgênero, estão no poder. É uma vergonha uma reunião ministerial. Eu não estou falando de palavrão, não. É uma vergonha não falar de povo, falar de banco, falar de indústria, não falar de povo, não falar de gente que está morrendo. É uma vergonha. Gente, palavrão eu falo. Palavrão é nada, gente. É uma vergonha. Quem está morrendo são os nossos, são as nossas, sabe? É inadmissível não pensar numa mulher preta que perde seu filho protegido dentro de casa, uma família. Gente, um pai e uma mãe estão trabalhando porque não podem ficar em casa, sabe? Quem pode ficar em casa em home office é a classe média branca. Tá? Esses pais estavam trabalhando, deixaram seus filhos, sabe? Seus sobrinhos dentro de casa, em proteção. E o Estado entra e dá um tiro nas costas. E esse país não para. Esse país não para. Como assim? Como assim? Sabe, eu vi uma educadora falando... Por causa da Fatu, da aluna Fatu, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês escrevem na rede social. Tem que tomar cuidado com o que pensa, como age. Que isso, cara? Uma educadora falar isso. Esse país nos odeia, meu irmão. Nos odeia. Esse sistema jurídico nos odeia, nos penaliza. Nem animal irracional sofre tanto quanto a população preta desse país. A comunidade carcerária, estou diante do advogado preto, a comunidade carcerária é composta por homens pretos. A maioria nunca chegou a julgamento. A maioria nunca chegou a julgamento. E isso é inconstitucional. Isso quebra todos os acordos internacionais. A maioria não passou pelo juiz. Isso naturaliza isso, amigo. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Rodrigo, Mas é isso que a gente tem que passar, esse conhecimento, meu irmão. Não tem que estar só comigo, não tem que estar só contigo. A gente tem que publicitar que isso está errado, cara. Isso está errado. O filho do bacana, o bacana, ele rouba merenda escolar, né? Ele rouba verba, vergonha. O crime do colarinho branco, pescoço é branco, ele rouba respirador, que vai salvar vidas. Agora querem roubar os nossos quilombos todos, Rodrigo. Destruir todos os nossos quilombos. Não, eu vou chegar lá. Ele rouba respirador. A tia que vai roubar para sanar a sua fome, a fome dos seus filhos, por causa de biscoito, fica 8 anos de cadeia. É esse país. É esse país. Filho de bacana atropela. Filho de bacana atropela, não dá em nada nesse país.
Não dá em nada, sabe? Não dá em nada. Olha que eu supostamente sou conhecido, eu estou de máscara, a polícia fica tensa, né? Ver um preto dirigindo ou andando de máscara já é um problema. Já é vendido a gente como o perigo número 1 desse país. A gente precisa acordar. Esse país não ama a gente. Esse país nos odeia, meu irmão. Odeia você ser um homem preto advogado. Odeia. Para esse país, para essa sociedade, você tinha que estar na subalternidade. E tem gente falando assim, vitimismo, mimimi, pode falar, pode falar. Esse país nos odeia. A gente precisa ter, sabe, ter consciência disso. Aí a gente começa a ser povo. Sabe? Aí a gente começa a defender nossos quilombos, sabe? Aí a gente começa a defender a nossa família, sabe? Aí a gente começa a ter responsabilidade afetiva nas nossas relações, com as nossas crias. Aí começa tudo. Aí começa tudo. Vou deixar você fumar, não fumo, mas vou fumar meu cigarro invisível. Rodrigo, estou um pouco emocionado aqui, você me perdoa. Foram Imagina, muito mesmo. lindas suas É palavras. lindo, irmão. Tem que chorar mesmo, irmão. A gente chora. O Homem Preto é desumanizado, a gente chora. E choro é força, sabe? É força. Porque senão a gente infarta. E eles querem isso. Que a gente infarte, sabe? Que a gente desenvolva doença, que a gente infarte. É isso. Não, chora mesmo. Eu choro. Não tenho vergonha, não. O choro também codifica força. É isso, mano. Sim. Não tem como não chorar, irmão. As crianças estão morrendo, as crianças pretas estão morrendo, irmão. Como é que ele não vai chorar? O grande problema é que a gente está no não choro. Quem chora é a gente, mano. Quem chora é a gente. Estragou minha semana o caso Dom Pedro. Quem chora é a gente, irmão. Chorar não tem importância, não. O problema desse país é que nem chora. Não chora a nossa dor. Não chora a nossa dor. Esse país não chora a nossa dor. A gente precisa entender isso, sabe? O que faz a população norte-americana ir para a rua e tacar fogo? É ódio. A gente ainda romantiza a droga dessa sociedade. Não adianta a gente entender que existe um racismo estrutural e isso atravessa todas as nossas relações. Educacionais, financeiras, emocionais, sexuais. O racismo atravessa todas as nossas relações. Não adianta a gente ter consciência dessa estrutura. Aí a gente começa a se entender como povo, sabe? Não permitir que mexam no quilombo, sabe? Não podem tocar. Eles sabem que é inconstitucional. Eles sabem que é inconstitucional. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que a gente é gente boa. A gente é da conciliação, sabe? A gente não quebra. Eles que são bárbaros, eles que são primitivos. Sim. A gente é um luxo nesse país, meu irmão. Que isso? A gente é um luxo. A gente é um luxo. Eles vão falar que a gente tem raiva, que a gente tem ódio. A gente podia acabar com eles. A gente é maioria. A gente cuida dos filhos deles. A gente sabe a hora do remédio, a hora da escola. A gente sabe o que eles não podem comer. A gente presta serviço de segurança para eles. Quem tem ódio? Acabar com eles assim, ó. É fácil. Sem dúvida. Quem é primitivo, meu irmão? Quem é primitivo? Eles são bárbaros. Eles não saíram da Idade Média. Eles não saíram da Idade Média. Sabe? Eles são perversos. Existe uma perversidade desse país. E ainda eles querem reproduzir o que é a Europa. Eles não se leem como latinos. Eles querem reproduzir o que é a Europa. Eles têm que estudar o que é a Europa realmente. O que significa realmente a Europa. É isso, meu irmão. É isso. E não podemos romantizar. Eles se protegem. Existe um pacto. E aí eu vou falar diante de um advogado. Até no sistema jurídico. Existe um pacto de proteção entre a branquitude. Entre a branquitude. Um juiz branco vai olhar para um réu
preto com ódio, com raiva. Um juiz branco vai olhar para um réu branco com amor, com plenitude. Ah, um menino errou. Perfeito, Rodrigo. Bebi Perfeito. minha água. Bebi minha água. Perfeito, perfeito. Beba sua água, Rodrigo. Quero aproveitar esse momento que o Rodrigo bebe a água para ressaltar aqui essas duas situações. E daí eu faço parte de um movimento negro jurídico junto com outras pessoas, faço parte também da Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB. Rodrigo, a gente tem que empretecer esse judiciário. O nosso judiciário não recebe ações de racismo. E quando eu falo dessa retirada ilegal da Resolução 11 dos nossos quilombos aqui, que são 20 mil pessoas, e também da ampliação do órgão federal, que é o DENIT, por uma ampliação, a gente precisa fazer um recorte que isso é racismo. Esse é o racismo que está acontecendo, é um crime de racismo tipificado no Código Penal brasileiro. Isso é um crime de racismo. E a gente, Rodrigo, para pautuar isso daí, a gente levou essas pautas para o judiciário, porque, como eu venho falando aqui, a gente... Eu tô muito emocionado, me perdoe. Isso é legal. E além de ser inconstitucional, Rodrigo, isso também fere o direito internacional, qual o Brasil é signatário em diversos tratados. Então, a ação do Quilombo de Alcântara, a gente conseguiu ganhar por uma ação que foi ingressada no judiciário pelo deputado Bira do Pindaré, que, aliás, é o único deputado federal negro do estado do Maranhão. Nós somos 83%. Nós temos um deputado federal na Câmara e aqui na Assembleia Legislativa, a âmbito estadual, nós também temos só um deputado estadual, que é o deputado Zé Inácio. E no DENIT a gente ganhou também a ação, essas duas ações a gente ganhou, né? Foi uma ação proposta pelo Ministério Público Federal. E nesses dois casos, Rodrigo, apesar dessas vitórias, a gente sabe que eles vão vir para cima, sabe? Quem está lá desde 1979, esses 400 quilombos, dos quais eles já dizimaram 200, restam 287 quilombos lá em Alcântara, resta 28 quilombos em Santa Rosa dos Pretos, eles querem dizimar. Na maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, eles querem, no meio de uma pandemia, colocar 28 mil negros quilombolas na rua. Ou seja, é a institucionalização de um genocídio negro por um governo que entende que nós somos inimigos. E daí, para a gente continuar aqui a palestra, é bem pesado, né? Todos esses temas, quem está aqui a gente sente. Eu acho que o Rodrigo caiu aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se vocês estão me ouvindo. Será que caiu? Vocês estão me ouvindo? Ou fui eu que caí? Eu que caí? Ele caiu. Ô, gente, só um instante. Acho que o Rô caiu. Meu amigo Rodrigo caiu. Opa, ele voltou. Vou convidá-lo. Estou convidando aqui o Rô de novo. Oi, amigo. Caí, não me machuquei, tô aqui. Pois como eu estava falando, né? Dessa coisa bárbara, na maior crise humanitária depois da Segunda Guerra Mundial, Rodrigo, que é essa pandemia, a gente tem ordens perante a pandemia, tanto do Exército Brasileiro, daí a gente precisa ressaltar que o Exército Brasileiro é uma instituição com 400 anos e que só teve 3 generais negros, e também pelo órgão federal, que é o DENIT, que, assim como todos os órgãos brasileiros, não tem sequer o menor conhecimento da nossa diáspora, Rodrigo. Eles acham que, seja o quilombo maranhense, seja o quilombo de qualquer lugar, eles acham que aquele lugar ali é pobre, Rodrigo. Eles enxergam esse absurdo, eles enxergam pobreza lá, quando, na verdade, Rodrigo, a gente precisa falar para eles Meu que irmão, diversos chega no preço que eles querem. diversos brancos Quem vão morar nos nossos quilombos. Irmão, enxerga nada. Por isso que eles querem. Ninguém quer o que é ruim. Eles enxergam. Quem tem que enxergar que é potência é a gente.
Sim. Quem tem que enxergar que é a potência é a gente. Cada preto, cada preta de Maranhão tem que enxergar, do Brasil, tem que enxergar que esses quilombos são nossa propriedade. Quem tem que enxergar a potência é a gente. Quem tem que fazer uma corrente de corpos é a gente, para não permitir entrar. Eles sabem que a gente é potência, imagina se não. Imagina se não, porque senão não queria, senão a gente não, senão esses espaços não seriam espaços de disputa. Eles sabem que a gente é potente. O que a gente tem que fazer é a gente ter consciência da nossa potência, que esses espaços são ancestrais. Sim. Aí eu volto o quanto a gente tem que aprender a ler para ensinar nossos camaradas. É isso, mano. Sabe? E, A gente Rodrigo, não pode renegar a nossa cultura, independentemente da religião que o preto e a preta escolher. A gente tem que entender a nossa ancestralidade, nossa cultura, a nossa tradição, a nossa força. E aí ninguém toma. Ou esse quilombo ou qualquer um. A gente não sabe. É-nos negado na escola, e de uma maneira criminosa, porque tem lei que obriga, é-nos negado na escola saber o que foi quilombo. O que é quilombo? O que foi Palmares? Isso é negado na escola. Se a gente começar a explicar o que significa quilombo, o que foi Palmares, eu duvido que tentam tirar da gente. A gente não vai deixar. Sim. É a lei 11.645, era 10.689, ela foi alterada pela 11.645. E aí, Rodrigo, faço até uma referência ao meu amigo Jorge Terra, que é procurador do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o único estado brasileiro, são 26 estados brasileiros, mas o Distrito Federal é o único estado brasileiro que consegue vigiar e tratar da implementação dessa lei, que deveria estar tanto nas nossas escolas quanto nas nossas universidades. Nas escolas, para as crianças, adolescentes aprenderem, né? E nas universidades, os professores têm que ser formados para justamente ensinarem nas nossas escolas. E o Rio Grande do Sul, através do Tribunal de Contas, e daí a gente vai lutar, eu falo por mim, para que aqui também no Maranhão e em diversos outros estados, a gente está dentro da OAB agora. Eu assumi a comissão no final do ano passado, a gente está criando uma liderança, um movimento negro dentro da OAB, dentro do movimento jurídico, para que a gente possa fazer com que os 26 estados brasileiros coloquem essa lei em vigor. Porque, Rodrigo, é aquilo que você falou, a gente mora num país racista, a gente não tem racista preto. Todas as leis que envolvem a nossa temática, a gente não consegue colocar elas em vigor. Parece que a gente está na época da escravidão, e daí a gente precisa falar que a escravidão, aquela época já era ilegal. Luiz Gama provou isso nos nossos tribunais, porque existia uma lei de 1830 dizendo que era proibido o tráfico negreiro, e daí continuava chegando africanos aqui no Brasil, e teve uma segunda lei, em 1850, também proibindo o tráfico negreiro. Mas mesmo assim, a gente encontrava africanos aqui, crianças e adolescentes, que eram os mais valiosos para eles, falando africano, sequer falando português. Então as provas eram muito claras. Luiz Gama fez isso muito bravamente, levou isso aos tribunais. Tudo isso já era ilegal. E a gente continua sofrendo esse apartheid jurídico, onde existe uma separação em que a lei para os brancos é uma e as leis para os pretos são outras. São totalmente separadas. Então, eu passo agora a palavra. Vocês me desculpem, hoje o Rodrigo me quebrou aqui, arrebentou meu coração, eu estou muito emotivo. Eu quero até deixar aqui, ó, gente, tá aqui, ó, o canal do YouTube do Rodrigo. Aprendam com o Rodrigo, entendeu? Vocês, advogados, todos que estão aqui acompanhando essas lives, nós precisamos citar autores pretos, nós precisamos citar o Rodrigo nas nossas petições. Vocês precisam ler a gente vive essa diáspora do homem branco até quando, juridicamente? Eu pergunto aos meus amigos advogados, quantos juristas negros vocês já leram? A gente tem uma coleção hoje em dia... Agora nós somos obrigados a... É o que eu falo. Aí quer discutir racismo comigo. Eles não leem meus autores, as minhas autoras. Eu leio os autores... Olha, eu li tudo deles, quase tudo deles.
Os grandes teóricos aí quer discutir racismo comigo. É isso. O cara se diz antirracista, ele nunca leu uma escritora preta, um escritor preto. Eu li quase todos os autores deles e eles querem discutir se é racismo ou não. Sim. Eles querem ensinar para a gente, Rodrigo. E daí eu cito, eu denunciei isso no meu Instagram. Recentemente teve uma apresentadora muito famosa, um apresentador muito famoso, né? Ele citando o Monteiro Lobato como genial, porque aquela época não era considerado... Era sim. Monteiro Lobato teve seus livros proibidos de ser publicados nos Estados Unidos na década de 20. Mas não quer ler, não quer estudar. Não quer estudar, não interessa. Não atinge ele. E a gente teve... É esse pseudo-intelectual que o Brasil gosta. É isso. Não interessa, não atinge o povo dele. Ele não entende que esse valor é que mata os meninos pretos. Ele não entende e não quer entender. É chacota. O que a gente tem que entender que é um mecanismo ordinário para conseguir Ibope. Sim. A apresentadora esteve anos, décadas na Globo. Quis pegar um trecho de blackface para criar polêmica. Eles querem que a gente volte... É isso. Desculpa. O único interesse... era um jornalista que eu respeitava e respeitava muito. O único interesse não é para provocar e trazer uma reflexão para a sociedade, é para criar polêmica, porque é desonesto. É desonesto colocar blackface e o Grande Otelo admirava, né? É desonesto. É desonesto colocar Monteiro Lobato em 2020 como na época dele. Na época dele, nada. Então a gente vai relevar o nazismo, é isso? O fascismo, é isso? Aí, quando se discute a história preta, não é problema. É isso, Rodrigo. É isso. Exatamente isso. Gente, eu estava falando, para quem perdeu aí, eu vi um pessoal falando, estava assim, falando de uma entrevista do Pedro Bial com a Xuxa, entendeu? No qual ele chama um racista de genial e tenta normalizar o racismo. A gente sabe que o racismo é justamente isso. O racismo estrutural é isso. Eles tentam normalizar para justamente criar essa desigualdade com a gente. E a Xuxa, ela tinha um personagem, para quem não lembra, que era a boneca de piche, no qual ela contracenava com o Grande Otelo e alegava que aquilo ali era uma homenagem. Né, Rodrigo? A homenagem é pisar na gente, matar a gente. Imaginam quantas crianças não sonham, quantas crianças negras, e daí eu falo pelas minhas irmãs e diversas outras, quantas crianças negras, mulheres negras não sonharam em ser Paquita, ou Paquito também, gente. Tinha Paquito, essa mulher, se ela tivesse consciência, ela devia pedir desculpas. Exatamente. Eles adoram Martin Luther King Jr. Eu também, mas eles adoram. Então, vamos ficar com essa frase. Chega um momento em que o silêncio é uma traição. Sem dúvida. Não são antirracistas nada, irmão. São racistas. São, sim. Enquanto o outro quer dar selo antirracismo, antirracista, eu vou dar selo racista. Pá, racistas. Esse e cidadão... ninguém deve ser racista. O racista ele tem prazer em ser perverso, em chutar preto, sabe? Em matar preto, em xingar preto. O racista tem prazer. Agora ele não quer ser visto como racista. O racista brasileiro é isso. Ele não quer ser visto como racista. Eu falo, é racista sim. E a gente se vê no tribunal. Eu posso até perder, mas a gente se vê no tribunal. É racista sim. Exatamente. E é o que eu converso, Rodrigo. Estou criando essa liderança. Nós vamos empretecer o judiciário. Esse cidadão, presidente da Fundação Palmares, ele vai levar processo meu, ele vai levar processo de diversos advogados negros. A gente tem que entupir o judiciário. Não é possível que a gente vai aturar em 2020 essas ilegalidades. E daí você falou que
mesmo que a gente... Eu venho aqui tratar de um tema, e eu conversei com o mestre, mas também uma liderança nossa, que é o Adilson Moreira, que criou a tese do racismo recreativo no Brasil. O quanto é difícil, Rodrigo, porque eles entendem que isso é brincadeira. Eles tentam normalizar o tempo todo essa situação em cima da gente, e quando eles chegam lá, nas nossas cortes, nas nossas varas, hoje nas nossas supremas cortes, eles ainda vencem a gente. Mas eles vencem a gente porque eu vou pegar um dado daqui do Tribunal de Justiça do Maranhão, o qual eu pesquisei. Nós tivemos 4 ações de racismo ano passado no Judiciário Maranhense. Gente, será que só aconteceu 4 casos de racismo no Estado? O que será que impede? É aquilo que o Rodrigo falou, e o Rodrigo citou o caso da Fatu, que hoje passou até no programa da Fátima. A partir do momento que a Fatu denuncia o racismo, aí a gente entra, Rodrigo, num moinho em que a gente vai subindo, e cada vez mais a gente vai sofrendo racismo, porque aí a TV, quando vai fazer a reportagem, fala que o pai dela era foragido, ou fala que o pai dela é refugiado, entendeu? E daí a escala de racismo, assim, a gente denuncia o racismo perante nossas autoridades, perante o judiciário, e daí a gente vai sofrendo mais racismo, porque não tem um crime de racismo, e eu falo pela minha experiência aqui no Maranhão, quando acontece batalha de Islã, quando a polícia vem e leva vários pretos, porque estavam só fazendo uma batalha de Islã, é o novo nosso samba, né? O samba de antigamente. É o funk, agora é o Islã, e onde eles levam todos esses meninos pretos para a delegacia. Eu chego na delegacia, Rodrigo, como advogado, não tem crime de racismo no sistema da polícia. Só tem injúria racial, porque o racismo institucional conseguiu até subverter uma lei, que é a Lei Caó, né? Eles conseguiram fazer até isso. Então, é quase inacreditável que a gente esteja em 2020 discutindo ainda sobre os nossos direitos esses que já estão promulgados há muito tempo. Até desde a época da escravidão, e Luiz Gama provou isso. Esses direitos eles estão lá todos promulgados. E a gente precisa empretecer o judiciário. Por isso que eu falo que é uma honra a OAB do Maranhão, e a gente está fazendo história, trazendo um líder do movimento negro, que é o Rodrigo França, aqui, para debater isso. E, Rodrigo, o tema da nossa palestra, vários advogados vieram me perguntar: Érico, o que é masculinidades negras? Rodrigo, ninguém melhor do que você. Você pode falar do seu espetáculo, você pode comentar aqui. Eu vou... Eles gostam do nome. O povo gosta de citar, Ótimo. né? A nossa Ótimo. palavra já não basta. Então, estuda Fanon, gente, porque a gente estuda Freud. A gente coloca essa especificidade, a gente racializa, porque quando a gente vai discutir sobre o homem, a branquitude ela foi universalizada. Quando você vai discutir alguma pauta masculina, você não está discutindo a pauta relacionada ao homem negro. Não. O Fanon já vai trazer isso, né? Esse homem negro ele já é desumanizado. Ele já é coisificado, ele já é objetificado, ele já é hipersexualizado. Então a gente precisa racializar. Então eu vou racializar masculinidades brancas e eu vou racializar masculinidades negras. Embora no Brasil, quando se racializa, é só indígena e africanos, né? Ou população preta. Então, existe uma especificidade dessas masculinidades brancas, e que não é meu lugar de fala, como eles gostam, mas eu vou discutir sobre masculinidades negras, e que é plural. Por isso que a gente coloca no plural, porque você está falando sobre esse homem preto que é LGBTQ+, que ainda está, às vezes, ainda na subalternidade, às vezes está numa classe média, está num lugar pseudo de poder, e etc. e tal. Quando a gente vai montar o Oboró Masculinidades Negras com o texto da Adalberto Neto, em minha direção, e de Valéria Monan, toda uma equipe, principalmente para discutir essa subjetividade que é... Será que travou? Não, estou aqui, estou te ouvindo. Está paradinho? A gente vai discutir essa subjetividade que é negado ao preto. Você deve ter ouvido todo homem preto é igual, etc. e tal. Faz parte de todo um processo de
de coisificar e desumanizar esse homem preto, que ali é negado qualquer processo de afeto e de intelectualidade. Para a grande sociedade, esse homem preto é bicho, é monstro, né? E aí, reproduzindo a sociedade, vem as instituições, e aí cai na sua área, que é o jurídico, né? O judiciário, quando ele vai enxergar o homem, sabe? Ele não vai enxergar como ser humano, ele vai enxergar como um monstro, sabe? O que é vendido dessa maneira. Então a gente resolveu montar o espetáculo Oboró Masculinidades Negras para poder discutir essas subjetividades em contraponto à nossa ancestralidade. A gente faz um recorte. Oboró significa orixás masculinos. A gente precisa entender, como povo preto, que independentemente do que você escolher como religião, tem algo que é ancestral, algo que vem antes. E a nossa ancestralidade está relacionada aos orixás, e sinto muito. Né? Só se você nasceu branco, caucasiano, etc. E tal, né? Quando se fala sobre... Alguém está colocando, ó, igual o povo asiático. Eu não sei, porque não é meu lugar de fala. Mas igual até a página 12, porque ser asiático no Brasil não te faz ter um revólver na cabeça te taxando como assaltante. Então tem que tomar cuidado com essas falsas simetrias, porque quando você está defendendo a negritude, todo mundo, mas o LGBTQ+, mais não sei o quê. Vamos tomar cuidado. A gente está discutindo uma relação de vida e morte, e que só perpassa pelo povo preto. Quando a gente vai falar sobre a especificidade, ainda continua sendo o povo preto. Então, vai falar sobre a mulher, é a mulher preta. Vai falar sobre o homem preto. Então, a gente tem que tomar cuidado, ao invés de você estar falando assim, mas o povo asiático está contigo. Tá? Assim como eu vou estar com o povo asiático na medida que levante bandeira. Então, vamos tomar cuidado com essas falsas simetrias. Desculpa, meu amigo. Então, não, fica à vontade. Nada mais é uma relação de denúncia. E principalmente me comove a gente ter uma plateia de homens pretos, porque o teatro, o público, principalmente no Rio e São Paulo, é composto normalmente por mulheres. Mas no Oboró Masculinidades Pretas, Negras, os homens negros apareceram em peso. Então, o espetáculo ele não tem um compromisso, ele não tem como ele mudar uma estrutura, mas ele tem como colocar para refletir. Ele dá conta de colocar para refletir. Então, um espetáculo, por exemplo, não só o espetáculo Oboró, mas as rodas de conversas que o Leandro França provoca, o Roger Cipó provoca, e muita gente provoca, é para falar corda. Você não é bicho, você não é monstro, você também é afeto, você também é intelectualidade. Não reproduza essa narrativa racista que te colocam. Basicamente é isso. E é lindo ouvir relatos de homens em relação a rever a sua conduta, sabe? Até mesmo de filhos e filhas que falam assim, cara, eu preciso perdoar meu pai. É um espetáculo muito potente. Na verdade, meu irmão, a gente utiliza o grupo que eu faço parte, esse grupo maravilhoso de teatro que eu faço parte, a gente utiliza o teatro como ferramenta de transformação social a partir da reflexão. Então isso tudo está no meu livro O Pequeno Príncipe Preto. O livro que eu escrevi, O Pequeno Príncipe Preto, ele fala sobre masculinidade, desde pequeno. Tanto para essa menina, tanto para esse menino. De se entender como potência, sabe? De se entender como potência. É isso. Verdade. A única população... Eu leio tudo, gente. A única população que, para mim, eu vou parar tudo para ouvir é a população indígena. E que, para mim, o movimento negro ele só faz sentido se ele também estiver ouvindo a reivindicação do movimento indígena. O único, sabe? Fazer falsa simetria, para mim,
não faça. Eu não deixo batido. Perfeito, Rô. Eu não vou morrer, não. Não estou nervoso, não. É porque eu sou intenso mesmo. Não, Não, eu sei que você não tá nervoso, não. Eu tô adorando. Não me mata, não. Esse racismo não me mata no Brasil, não. Já tô cascudo. Eu é que tô nervoso aqui. Rô, eu não sei se você já quer encerrar, tá? São 8h56, ou se você quer mais um tempinho pra gente falar rápido. Falta quanto tempo a live? Falta 4 minutinhos. A gente outro dia. Tá bom. Ótimo. Rô, Eu tenho uma live 11 da noite bom. com a chefe Andressa Não, Cabral. Rô, Aí só o que pra você fez hoje aqui pela gente, por todo o povo preto, maranhense, os nossos quilombolas, eu fico muito. Acabando a quarentena, é meu compromisso. Eu vou para Maranhão divulgar, fazer o meu lançamento do livro. Eu preciso estar com os meus, com as minhas. E Maranhão é povo preto. Conta Tem gente que comigo não para quer mim. que fale, a gente fala, Maranhão é povo Conta preto. comigo para ajudar para trazer isso, essa peça para cá, para a gente Eu conseguir estarei teatro. Vou abrir o espaço lá da OAB para você lançar seu livro. Eu vou batalhar para trazer Obrigado. você aqui de todas as formas, meu amigo. Você pode ter a certeza absoluta de que eu vou fazer tudo o que for possível para trazer você aqui, tanto você, o seu espetáculo, os seus livros. A gente precisa de você aqui junto da gente. Viu, Rô? Você já conhece o Maranhão? Não, né, Rô? Não. Preciso. Dançar um tambor de crioula aqui comigo. Mas imagina se eu não... Eu tenho que conhecer, é dever ancestral eu pisar aí. Rô, muito obrigado. Quero falar aqui para todos os que estão me ouvindo aqui. Eu amo você, sabe? Você é uma liderança, sabe? Meu irmão, me fez chorar no BBB, vou me fez chorar hoje, mas mesmo assim ainda amo você, viu? É revolucionário um homem preto falar para outro homem preto que ama. É revolucionário. Mas eu amo você mesmo. Eu te amo. Eles querem que a gente se odeie, que a gente se mate. Isso é revolucionário. Homens pretos se amem. Isso é revolucionário. Porque se eu não te amar, eu não vou amar a mulher preta, eu não vou amar a criança preta, porque você é meu espelho, você é homem preto. Eu tenho que te respeitar. Homem preto, respeite o outro homem preto. E aí você vai respeitar seu povo. É isso. Meu irmão, eu te reverencio. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todo mundo presente aí. Obrigado. Até a próxima, amiga. A gente se fala, tá? Tchau, gente. Tchau.